Bom dia, sou Mário Pérez, sou espírita, estudioso de Kardec, codificador da doutrina. Eu coloco sempre uns vídeos da internet, que eles colocam alguns vídeos de maneira propagandística, No caso desse vídeo aqui, que é falando sobre Israel, o Estado de Israel, colocando que é um Estado predestinado por Deus, que foi previsto na Bíblia, que ele seria o termômetro, da vinda de Jesus, correto? E a gente sabe que Jesus não vem mais, É apenas um lobby criado pelas religiões cristãs, para justificar digamos assim, o controle mental, e moral sobre os seus adeptos, Ou seja, é uma espera interminável, Sempre amanhã e amanhã, Aí eles pegam textos do Evangelho ou da Bíblia, que a gente sabe que foi adulterado, Passou 1000 anos a Bíblia no poder da igreja, Da igreja católica. Então são textos que não tem assim uma certa garantia. Aí as pessoas falam, não, mas nós analisamos os textos da Bíblia de Jerusalém, de Israel, mas dá na mesma, Porque essas duas instituições, elas prismam, Elas se baseiam na exploração do homem, do indivíduo, Porque eles não querem de maneira nenhuma que as pessoas pensem, raciocinem. Isso do ponto de vista moral e religioso. Do ponto de vista econômico e político, nós temos um outro pensamento que desenvolve o raciocínio das pessoas. No campo moral e religioso é o espiritismo, a doutrina espírita, porque ela se baseia em raciocínio lógico, em experiências reais, em fenômenos ditos sobrenaturais, correto? Então a gente se baseia nisso. Enquanto que essas religiões, elas aproveitam textos bíblicos que foram obtidos ou por a inteligência humana, no caso de Moisés, Ele teve uma vivência, passou a vida dele toda no Egito, onde a cultura estava muito mais avançada, claro, do que em Israel, em Jerusalém. Então ele tinha conhecimento, então ele era um cego, uma pessoa que via, no mundo de cegos, que era Jerusalém, que era Israel na época, o povo hebreu. Então ele podia colocar coisas que ele queria, e as pessoas iam aceitar. Colocamos como base a vontade de Deus, Foi Deus que quis, etc. e tal. Então, tanto é que Jesus veio para tirar essas mentiras, colocadas propositadamente em cima da religião. Então Jesus veio para limpar isso aí provou que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E alguns textos que tem na Bíblia, que colocam na boca de Jesus que vai vir o fim do mundo, não existe. São textos criados pelos apóstolos após a morte do Cristo, João, Paulo. Então são seres que não tinham aval de Jesus. Então o que vale é o que Jesus falou, o que ele ensinou, que é ensinamentos morais, correto? Ensinamentos morais. Então vamos ver aqui o vídeo que eles tentam de alguma forma linkar, unir, alguns textos da Bíblia, porque sabe que a maioria das pessoas ainda acreditam na Bíblia, nesse livro, aí que tentam linkar para justificar o fim do mundo, É isso, não sei o interesse de controlar as massas, O fundo de tudo isso é isso. Então vamos lá assistir um pouquinho.
falando sobre esse reconhecimento do Estado pela ONU, né? Foi criado o Estado de Israel, né, em 1948. Nós temos que entender essa criação desse Estado de Israel. Porque nessa época existia a chamada Guerra Fria, que é entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Entendeu? A União Soviética, que liderava o bloco socialista, tinha, né, um ponto político, né, um ponto logístico na América do Sul, na América Latina, né, um ponto que favorecia, em caso de uma guerra nuclear, aos Estados Unidos, que é onde Cuba, né? Então Cuba era o estado, né, um país de apoio à União Soviética na época da Guerra Fria. Então era um ponto aqui estratégico, ponto estratégico. Então os Estados Unidos não tinha ponto estratégico daquela região, né, do Oriente, não tinha ponto estratégico. Nenhum país apoiava, né, o imperialismo americano, né, o imperialismo americano que quer destruir, quer, como Satanás, né, quer destruir, acabar com tudo, né. Então isso. Então esse ponto não existia para apoiar o imperialismo americano. Então foi criado o que? O Estado de Israel. Por quê? Porque os banqueiros, a maioria dos banqueiros que tem o controle financeiro do mundo, grande parte está na mão dos judeus. Então, controle financeiro, capitalismo, que dá sustentação ao imperialismo americano, correto? Então eles tinham que colocar pessoas, um povo que desse uma garantia real ao imperialismo americano. Então o único povo foi quem? Foi o povo judeu, que na verdade foi criado por imposição da ONU, que tinha que servia e ainda serve como capacho do imperialismo americano. Então ele criou o Estado, né? Aproveitou aquela expulsão, né, aquela perseguição dos judeus e colocou apenas os judeus ricos dentro de Israel, né? Os judeus que favoreciam o imperialismo americano. Tanto é que judeus que eram anti-americano, anti-imperialista, que era socialista, pró-socialismo, ficaram na Alemanha. Só foi transferido para Israel os judeus que combinavam com o imperialismo americano, né? Então, assim, tinha os judeus avançados, os judeus que eram afiliados ao Partido Comunista, né? Ou seja, esses judeus não, de maneira nenhuma foram para Israel. Foram apenas aqueles a gente chama de direita, né? De extrema direita, que foram para Israel. Pode ver que o Estado de Israel hoje é um Estado belicoso, é um Estado que invade o povo da Palestina, né? A região da Palestina, mata criança, mata velhos. Como é que um povo escolhido por Deus, um Deus de amor, de misericórdia, um povo que é escolhido por esse Deus, faz chacina, invade os acampamentos palestinos, né? O povoamento palestino, e rouba, porque esse estado que é onde o Estado de Israel pertence à Palestina, foi imposto então foi roubado pela ONU, pelos Estados Unidos, usando a ONU como canal. Então não tem nada a ver com Deus. Deus não apoia roubo, não apoia. Tanto é que nos 10 mandamentos existe: não furtarás. Não é isso? Então é isso. Então tem que analisar bem para não cair nessa febre, né? De fim de mundo, de apocalipse. Vamos terminar aqui de ver o vídeo. Puderam retornar à sua terra. Israel. Então, finalizamos aqui o vídeo, né? Que é bem pequenininho. Isso, então, hoje em dia as pessoas são manipuladas, né? Infelizmente, pelas religiões. Por isso que o nosso grupo eu chamo de grupo espírita laico. Por quê? Porque é um grupo que estuda o espiritismo de maneira independente. Ah, mas o espiritismo não é religião? O espiritismo não é religião, ele é uma ciência, uma filosofia de conotação de consequências morais. Consequências morais. O espiritismo não é uma religião organizada, que tenha sacerdote, que tenha um templo. Não existe isso dentro do espiritismo. Porque quando você descobre que existe vida
após a morte, que essa vida após a morte pode se comunicar conosco aqui ainda vivos, entre aspas, então isso o quê? Desencadeia uma informação que vai derrubar muitos dogmas existentes nas religiões. Por isso que as religiões perseguem o espiritismo por isso, porque ele esclarece as pessoas. Não é isso? Então são coisas que a religião coloca, mas que no fundo não é verdade. Aí quando você descobre isso, cai por terra. Infelizmente a doutrina espírita, ela desmascara as falsidades existentes dentro das religiões. Pois é isso. Então bom dia para todos, que a paz de Jesus esteja com vocês.